Doutora Daniela, o Sintoresp participou de uma passeata, uma manifestação em prol das pessoas com deficiência, da acessibilidade das pessoas com deficiência. Conta pra gente um pouquinho como foi essa manifestação. No ano de 2008, o Sintoresp pela primeira vez teve a oportunidade e o prazer de participar dessa passeata que foi em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é comemorada todos os anos e promovida, dentre outras organizações, pelo Movimento Superação. Nós, do Sintoresp, participamos orgulhosamente do evento, com faixas, com participação dos nossos colaboradores. O Sintoresp marcou presença nessa manifestação, pedia pela inclusão das pessoas com deficiência no setor da hotelaria e da gastronomia. E toda manifestação é bem-vinda, não é mesmo? Ela chama o Brasil para a realidade. Inclusive, doutoras, eu fiz uma entrevista com a vereadora Mara Gabrilli em seu gabinete, aqui na Câmara dos Vereadores em São Paulo, e ela é uma representante nessas questões da deficiência, da acessibilidade. Vamos assistir à reportagem? Claro. Vereadora Mara Gabrilli, obrigada por nos receber em seu gabinete. Muito obrigada pela visita. Na questão da acessibilidade das pessoas com deficiência, percebemos que na Avenida Paulista, o cartão postal de São Paulo, possui uma estrutura para a circulação dessas pessoas com deficiência. Em outras regiões, nos bairros, periferias? A gente ainda estamos muito aquém de um modelo ideal de acessibilidade. A Avenida Paulista ela não só é boa para uma pessoa com deficiência, como ela é boa para qualquer tipo de pessoa. Para uma mulher de salto alto, para uma mãe com um carrinho de bebê. Ela é uma avenida que tem uma calçada universal. E a gente tem em São Paulo 30 mil quilômetros de calçadas. E desses 30 mil, apenas 450 quilômetros estão acessíveis. Isso ainda é muito pouco. Só que essa acessibilidade, até por conta de uma legislação de minha autoria, ela vem sendo pulverizada por todo o município. Então, assim, é uma lei que obriga a prefeitura a fazer calçada nas rotas onde os serviços estão concentrados. E essas rotas, que são chamadas de rotas estratégicas, estão espalhadas por todas as 31 subprefeituras. Então, assim, o avanço da calçada acessível, ele vem acontecendo em toda a cidade. Mas então, um modelo de calçada universal, como a Avenida Paulista, por enquanto ainda é único. Na questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, qual a sua percepção? Você acha que as empresas estão cumprindo a lei de cotas? Bom, a gente vê o cumprimento da lei de cotas pelos números. Então, assim, se em 2001 a gente tinha 100 pessoas com deficiência trabalhando com carteira assinada, hoje a gente tem 110 mil no estado de São Paulo. Então, assim, aconteceu realmente uma evolução, é uma evolução que reverbera em todos os setores da vida da pessoa com deficiência, porque ela passou a ser um consumidor. E isso obriga os estabelecimentos a fazerem acessibilidade não por responsabilidade social, mas porque tem um nicho de mercado que consome. E, assim, eu diria que as que não fazem estão pagando multas, isso é desagradável. E tem aquelas que fazem muito bem feito, aquelas que fazem de outra forma. Mas, assim, eu tenho assistido as empresas se mobilizarem para conseguir contratar, porque elas têm vários obstáculos. Elas têm a questão da acessibilidade, que o trabalhador tem que sair da casa dele, chegar no emprego e enfrentar todos os obstáculos físicos da cidade, não é fácil. Depois tem a questão da aposentadoria, que a maioria das pessoas com deficiência tem, e ao ser registrada perde. E ainda tem a questão da capacitação, porque aquele trabalhador com deficiência capacitável, ele está acabando no mercado. E a gente está esbarrando na questão da formação. Então, muitas pessoas com deficiência não tiveram nem a oportunidade
de terminar o ensino fundamental e menos oportunidade ainda de terminar o ensino médio. Então essa é o grande gargalo que as empresas enfrentam para a contratação dessas pessoas. Então as empresas, o que elas têm feito? Têm montado escolas, institutos, inclusive, para qualificar esses... Instituto para qualificar, contratando institutos que qualificam. Uhum. As empresas têm se mobilizado. Por isso que eu acho que assim, muitas empresas às vezes contratam, mantêm esse funcionário em casa, às vezes até por falta de acessibilidade no ambiente de trabalho. E assim, não é a inclusão mais perfeita, né? Mas talvez em algumas situações tenha sido uma forma de conseguir contratar. Porque aí entra a questão que esse profissional ele não participa no ambiente de trabalho com os demais funcionários. E a gente percebe que às vezes em uma determinada empresa existe só aquele tomamos conhecimento da situação, que às vezes só existe uma pessoa, aquela pessoa com deficiência, trabalhando desde sua casa. Mas você sabe que as empresas que compreenderam em sua profundidade o que é contratar diversidade humana, elas extrapolaram a questão da lei de cotas. A lei de cotas passa a ser simplesmente um artifício, né? E até assim uma desculpa para contratar essas pessoas. Por quê? Porque das empresas que fizeram a real inclusão, que perceberam a profundidade e o avanço de ter no seu staff de funcionários diversidade humana, elas conseguiram melhorar a performance da empresa. Então elas não contratam só para cumprir a lei de cotas, mas elas contratam porque elas perceberam que isso faz toda a diferença dentro da empresa. A inclusão social. A inclusão social, a interação, o envolvimento de todas as pessoas. Porque o que acontece? Uma pessoa que convive com outra, que tem uma síndrome de Down, que tem uma amputação, que é cadeirante, que é surdo, que tem baixa visão, enfim, uma infinidade de características, a pessoa ganha, ela passa a ter uma visão muito maior, uma concepção de mundo muito mais ampla. E assim, um funcionário que se desenvolva é a empresa que está crescendo. Obrigada, vereadora Mara Gabrilli, pela entrevista ao programa Fórum Legal. Obrigada. Muito obrigada.